Olá, bem-vindos à parte 1 da aula sobre diagramas de momento fletor e força cortante, oferecido pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e o Departamento de Engenharia e Materiais, apresentada por Santiago Maia Johnson. Nos vídeos anteriores, nós tínhamos falado sobre as forças internas ou esforços solicitantes, como aparecem nos livros. Estas forças internas, lembrando, são as forças que aparecem no interior de uma estrutura quando nós seccionamos, nós partimos ela de maneira imaginária para ver qual que é o valor dessas forças devido ao efeito de forças externas que estão atuando sobre nossa estrutura. Essas forças nós chamamos elas de uma força normal, uma força cortante e um momento fletor. Essas são as forças internas. Nós fizemos um exemplo sobre calcular as forças internas numa viga no ponto B no vídeo anterior. Mas alguém já se perguntou por que é importante calcular as forças internas no ponto B? Por que não no ponto D? Ou no F, ou no X, ou no H? O que tem de interessante esse ponto B? A resposta é que a gente calcula no ponto B porque o exercício do livro pede calcular no ponto B. Na verdade, não tem a priori como saber se esse ponto especificamente será o ponto mais crítico da estrutura ou será o ponto que vai exigir nossa atenção como engenheiros para ter cuidado naquela parte da estrutura. Então, se nós sabemos qual ponto é o mais importante, não é possível fazer, ou melhor, não é viável fazer infinitos pontos ao longo da estrutura para saber qual ponto será efetivamente o mais crítico. E é por isto que aparecem os diagramas de esforços solicitantes. Eu costumo chamar eles de diagramas de força de cisalhamento e momento fletor, porque nós ainda nem definimos o que é um esforço. E na verdade, esses diagramas são diagramas de forças e de momentos. Eu coloco todos os nomes porque vocês em alguns livros ou textos guias encontrarão de uma maneira ou outra. Também coloco o texto em inglês porque tenho muito acesso à literatura em inglês. Chama Shear Force and Bending Moment Diagram. Outra maneira mais corta de chamar a força de cisalhamento é a força cortante. Então, no curso, eu, por gosto, chamarei eles de diagramas de momento fletor e força cortante. E por que eles são importantes? Porque com estes diagramas, que são uma função matemática que descreve a variação das forças ao longo do comprimento da viga, da estrutura, essa função vai nos dizer qual é o valor ao longo da estrutura daquela força interna. Então, com aqueles diagramas, nós poderemos ver muito facilmente identificar qual que é o ponto mais crítico. Porque no diagrama, o ponto maior será o ponto mais crítico e nós identificaremos qual que é a zona mais crítica que precisa de atenção de nós, os engenheiros. Para construir nossos diagramas de momento fletor e força cortante, nós precisamos que todas as forças que atuam sobre a estrutura elas estejam já calculadas e elas estejam no ponto onde elas atuam. Igual que no diagrama de corpo livre, as cargas que estão distribuídas elas precisam estar distribuídas. E precisamos conhecer todas as forças que atuam. Nos casos que as reações precisem ser calculadas, então precisaremos calcular as reações nos suportes antes de
voltar para nosso diagrama de momento fletor e força cortante. Já vimos que existem casos onde às vezes não é necessário calcular as reações, principalmente casos de vigas engastadas na parede. Mas, se for necessário calcular as reações, é bom calcular elas antes de fazer o diagrama. Uma vez tenhamos todas nossas forças, nós colocamos elas, todas as que estão atuando na estrutura, e olhamos como que ficam essas forças. Já falamos que o diagrama ele é construído com equações matemáticas e essas equações elas têm um domínio, por exemplo, de 0 até 8 pés. O domínio dessa equação matemática é por causa das forças que estão atuando naquela região. Então, sempre que tiver uma força atuando numa região, ela vai ter umas equações matemáticas. Se outra força começa a atuar, a equação matemática será diferente. Por isto é que precisamos cortar ou seccionar a estrutura em diferentes partes, porque diferentes equações matemáticas terão um domínio diferente. No caso desta estrutura aqui em cima, nós temos desde o ponto A até o motor, que a única força que atua é o peso da mesma viga de 40 libras sobre P. Depois do motor, vemos que o peso do motor começa a atuar. Então, uma coisa-chave para entender quais cortes são os que eu preciso fazer e onde fazer esses cortes é que sempre que aparecer um novo esforço, uma nova força, um novo momento, uma nova tensão, como vocês queiram chamar, sempre que aparecer uma nova coisa, qualquer coisa nova, ela vai mudar as equações matemáticas e por isso nós precisaremos fazer um corte para ter outra equação matemática que descreva nossas forças internas. Por isso, sempre que aparecer um novo esforço, nós precisaremos fazer um novo corte. Como estávamos falando nesta viga em cima, desde o ponto A, que seria o 0, até o final da viga, aos 18 pés, a carga da viga é o peso dela mesma e só temos uma coisa nova, que é o peso do motor. Se vocês olham, as reações nas paredes elas estão no ponto 0, então elas estão no 0. E o peso do cilindro ele está até por fora da extensão do comprimento da viga. Então a única coisa que estaria atuando na viga seria o peso do motor de 90 libras. Por isso precisaríamos dividir essa estrutura em duas seções. Uma de 0 até 8 pés e de 8 até 18, se olharmos de esquerda para direita. Mas não é obrigatório sempre fazer de esquerda para direita. Pode ser possível começar na direita e avançar até a parede. Tanto faz. Isso não vai mudar para nada os diagramas de momento fletor e força cortante. Mas cuidado, se começarmos de esquerda para direita, a origem de nosso gráfico será na parede, o ponto 0. Se começarmos de direita para esquerda, a origem, o ponto 0 de nosso gráfico, será o extremo direito da viga. Para entender um pouco melhor como funcionam os diagramas de momento fletor e força cortante, vamos fazer um exemplo. Obviamente, começaremos com um exemplo bem simples. Uma viga engastada numa parede com uma força pontual aplicada no extremo da viga. Olhem que eu já calculei as reações na parede do engastamento. Não vamos precisar por enquanto, porque eu começarei do extremo da viga de direita para esquerda.
Mas depois usaremos essas reações para ver como é que se comporta o diagrama se começarmos no outro sentido. Uma coisa super importante é a nomenclatura das forças internas. Nós já tínhamos falado sobre isto, mas vou falar de novo porque agora nestes diagramas que estamos fazendo cortes aparecem uma e outra vez. A nomenclatura, esta aqui, aparece em todos os livros, é uma nomenclatura estándar. Vocês vão precisar usar ela e sempre tem que ser igual a esta aqui. Não podem usar setas em outros sentidos, porque, como falamos, o fato de obter uma força normal negativa usando esta nomenclatura aqui, ela tem um significado físico. Isso quer dizer que a estrutura está em compressão. Igualmente acontece com o momento fletor quando vocês usam esta nomenclatura. Usar a mesma nomenclatura todo mundo, isso permite que no futuro, quando seja engenheiro, seus cálculos, quando você faz seus cálculos, outra pessoa possa olhar e entender o que você está fazendo. Porque uma força normal para você vai significar o mesmo, vai significar a mesma coisa que uma força normal para outro engenheiro aqui ou nos Estados Unidos ou no Japão. Então, esta nomenclatura é obrigatória e é estándar e a que será usada ao longo do curso. Voltando ao nosso exemplo, a viga, ela, desde zero até o ponto final, ela não tem nenhuma força. Então, se eu começo no extremo direito, tenho a força pontual, seria meu zero, e eu começo a avançar até a direita e não encontro nada até chegar na parede, que é o final. Ou seja, que só tenho um corte, que é o corte que vai de zero até a longitude L da biga. Esse será o domínio de minha seção para as funções matemáticas. Ao longo dessa seção, eu faço um corte imaginário. Esse corte imaginário tem uma distância de x, e x ele pode, de novo, avançar entre 0 e a distância L, que é meu domínio. Coloco as forças internas, que é a força cortante, a força normal e o momento fletor. E nesse corte que eu acabei de fazer, faço somatória de forças igual a zero, somatória de momentos igual a zero. Ou seja, aplico minhas condições de equilíbrio, porque essa seção tem que estar no equilíbrio. Fazendo isto, a somatória de forças em x não tem nenhuma outra força além da força normal interna. Então, tenho que N é igual a zero. Fazendo a somatória de forças em Y, eu tenho a força cortante para cima, menos 10 Newton, que vão para baixo, da força pontual. Teria B menos 10 igual a zero. Resolvendo isto, teria que a força cortante é igual a 10 Newton. Fazendo a somatória de momentos, eu tenho somatória de momentos no ponto X, harei a somatória de momentos no ponto X, que é onde eu fiz o corte, e só tem a força pontual de 10 Newton fazendo o momento. Olhem que a alavanca é a distância x, e essa distância vai mudando ao longo do comprimento. Então terei minha somatória de momentos como o momento interno, da força interna mx, mais o momento feito pela força, que é equivalente a 10 Newton vezes x. Lembrem que força vezes alavanca, força vezes distância.
Isso aí faria que minha somatória de momentos eu tenha que o momento interno é igual a menos 10 newton vezes x. Observando as nossas equações, vemos que a força normal é zero ao longo de nosso domínio, que no caso seria a viga toda, porque só temos uma seção. E nem precisa graficar porque ela é zero. Vemos que a força cortante é igual a 10 newton, ou seja, ela é uma constante, porque mesmo que a seção ela vai mudando aquela distância x no interior do domínio, tanto faz se ela está muito perto da carga pontual de 10 newton ou se ela está muito perto da parede, aquela distância imaginária na qual nós fizemos o corte dentro dessa seção, tanto faz, a força cortante sempre será de 10 newton, constante. Então, vamos graficar a força cortante como uma constante de 10 newton ao longo do comprimento da viga. No caso do momento fletor, olhem que a equação é uma equação em função de x, é uma equação de uma linha reta, sendo o momento igual a menos 10 newton vezes x. Se x for zero, ou seja, o começo da viga, no canto direito, 10 vezes 0 é 0. Isso quer dizer que o momento fletor na ponta da viga é 0. Mas se avaliamos x na parede, no comprimento L, nós teríamos que o momento fletor seria menos 10 newton vezes L, que L é uma distância qualquer uma. Podemos colocar 1 metro depois, tanto faz. O importante é entender que o momento fletor, devido a uma força pontual aplicada, ele se comporta como uma linha reta, sendo zero no extremo da viga, ou no caso no ponto de aplicação da carga, e aumentando no sentido oposto disto. Tem que ter cuidado que, como falamos, a origem x igual a zero é na direita, porque este exemplo começamos com nosso corte sendo na direita e avançando até a parede. Então, nosso gráfico x aumenta de direita para esquerda. Finalmente, depois de ter construído nossos gráficos, podemos apreciar que o ponto mais crítico da viga seria o ponto que está próximo na parede, porque é o ponto onde o momento fletor é máximo e a força cortante também, mesmo que ela é constante ao longo da viga, ela se combina com o momento fletor, então os dois são maiores nesse ponto. Agora vamos tentar resolver o mesmo exemplo, usando como a origem a parede, ou seja, começando como zero na parede, começando de esquerda e avançando até a direita, até o final, que é a carga pontual de 10 newton. Se fizermos isto, começando desde a parede, ao avançar, não encontraremos nenhuma força até o final da viga. Isso quer dizer que, igual que no exemplo anterior, só teremos uma seção. Só precisaremos fazer um corte. Depois de fazer o corte, fazendo somatória de forças em x, temos a força normal, que é a nossa força interna, e nós temos a reação na parede, que é Na. Essa reação já tinha sido calculada e é igual a zero. Então, nossa somatória será Na 0 mais a força normal interna igual a zero. Assim que nossa força normal interna também é zero. Fazendo somatória de forças em Y, temos menos a força cortante
mais a reação vertical na parede BA, que é igual a 10 Newton. Tudo isso igual a zero. Passamos a nossa força cortante, que é negativa, para o outro lado e temos que a força cortante é uma constante igual a 10 Newton. Fazendo somatória de momentos em x, seja no ponto onde fizemos o corte, igual a zero, nós teremos três coisas que fazem momento. Diferente do exercício passado, onde só tínhamos a força pontual fazendo momento e o momento interno, aqui nós temos três. Nós temos a força interna, que faz momento M. Nós temos a reação na parede de momento, chamada MA. E nós temos a reação vertical de 10 Newton, que também faz um momento. E cuidado, olhem que a reação na parede ela é de menos 10 Newton vezes zero. Ou seja, ela é negativa. Você pode fazer duas coisas. Deixar ela como negativa, usando o sentido de giro que aparece ali, ou mudar o sentido de giro e colocar ela como positiva. De qualquer uma das duas formas, isto fará com que o resultado final seja igual. Vamos voltar para fazer nossa somatória de momentos igual a zero. Nós teríamos o momento interno M como positivo, nós teríamos menos o momento em A, que é igual a menos 10 Nm, ou seja, menos, ele ficaria no final como positivo também. E a força vertical de reação na parede, ela será negativa também, com o valor de menos 10 Newton vezes x. Porque a alavanca, lembrem que é x. Resolvendo esta equação, temos que o momento interno M é igual a 10 Newton que multiplica x menos L. Para fazer nossos diagramas de momento fletor e força cortante, pegamos nossas equações, vemos que a força normal é zero, de novo, como é zero nem precisa graficar. Vemos que a força cortante é igual a 10 Newton, ou seja, ela é constante ao longo da seção, que neste caso é igual ao comprimento total da viga, então seria uma constante entre 0 e L. E a nossa equação do momento fletor é a equação de uma linha reta. De novo, é uma equação de uma linha reta, só que a equação matemática é diferente. E para graficar uma linha reta, precisamos avaliar entre o ponto inicial e o ponto final. O ponto inicial seria x igual a zero, que é na parede. Quando fazemos isto em x igual a zero, obtemos que o momento fletor é igual a menos 10 Newton vezes L. O ponto final seria x igual a L. Substituindo na equação, teríamos 10 Newton que multiplica a L menos L. Ou seja, L menos L, 0. 10 Newton vezes 0 é 0. Nosso ponto final seria 0. Isto aqui é igual ao gráfico que nós obtivemos, começando desde o extremo direito e avançando até a esquerda. Observem que os dois gráficos são exatamente iguais. Então, mesmo começando de esquerda para a direita ou de direita para a esquerda, a origem que nós usemos não vai mudar para nada o comportamento dos gráficos de diagrama de momento fletor e força cortante. A única coisa que muda são as equações matemáticas, mas tanto faz qual que seja a origem que nós escolhemos para resolver nossos exercícios.